Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11, 25. Om Sairam, Om Cristo Om. E chegamos ao sábado. Sábado é o dia em que abrimos o nosso grande livro de histórias. E estamos trabalhando com os nossos irmãos silvícolas. Hoje é o dia do caboclo. Caboclo, nós sabemos, é aquele que vive no interior, a miscigenação do índio com o branco deu o caboclo, essa figura tão importante na história do Brasil e da colonização. O Marechal Cândido Maranhão da Silva Rondon era um caboclo. Ele amava a terra em que nasceu e trabalhou com os índios, nossos irmãos, levando uma mensagem positiva. E nós estamos aqui trabalhando com essas histórias. Nós lemos na semana passada uma história que foi um mito anotado pelo general Couto Magalhães. E achamos interessante a história do oco, da noite, do coco Tucumã, que tiraram o breu, etc., etc. Ler, por oportuna, a interpretação que o general deu no seu livro sobre esta lenda. Vamos ler, depois leremos uma outra lenda, se o tempo permitir, sobre o nascimento da água em Tutimbó. São lendas muito interessantes, é o gênese dos nossos irmãos índios. Mas ouçamos o que Couto nos fala. Enquanto vocês veem figuras de índios, fotografias feitas pelo Marechal Rondon na sua expedição ao centro, ao nordeste e ao sul de Mato Grosso. Vocês verão, além dessa aí, várias fotos de índios, enquanto nós estaremos lendo. Diz o general Couto Magalhães em O Selvagem, terceira edição, Companhia Editora Nacional, Coleção Brasiliana, e na obra dele, páginas 233 e 234. Esta lenda é provavelmente um fragmento do Gênesis dos antigos selvagens sul-americanos. É talvez o eco degradado e corrompido das crenças que eles tinham de como se formou essa ordem de coisas, no meio da qual nós vivemos, e despida das formas grosseiras com que provavelmente a vestiram as avós e as amas de leite. Ela mostra que por toda parte o homem se propõe resolver este problema, de onde nós viemos. Aqui, como nos Vedas, como no Gênesis, a questão é no fundo resolvida pela mesma forma, isto é, no princípio todos eram felizes. Uma desobediência, um episódio de amor, uma fruta proibida trouxe a degradação. A lenda é, em resumo, a seguinte: no princípio não havia distinção entre animais, o homem e as plantas, tudo falava. Também não havia trevas. Tendo a filha da cobra grande se casado, não quis coabitar com seu marido, enquanto não houvesse noite sobre o mundo, assim como havia no fundo das águas. O marido mandou buscar a noite, que lhe foi remetida encerrada dentro de um caroço tucumã, bem fechado, com a proibição expressa aos condutores de não o abrirem, sob pena de perder a si e a seus descendentes e a todas as coisas. A princípio resiste à tentação, mas depois a curiosidade de saber o que havia dentro da fruta os fez violar a proibição, e assim se perderam. Substituindo a fruta de Tucumã pela árvore proibida, a curiosidade de saber pela tentação do espírito maligno, parece-me haver no fundo do episódio tanta semelhança com o pensamento asiático que vacilo a perguntar, e pergunto, se não seria um eco degradado e transformado esse pensamento. Agora diz o autor da coletânea. Infelizmente, Couto Magalhães não indica a procedência desta lenda, mas conforme Herbert Baldos, Lendas dos Índios do Brasil, primeira edição, Editora Brasiliense Limitada, São Paulo, 1946, que se baseia na afirmação de Kurt Niemendal. O dialeto tupi no qual foi contada a história é a língua geral do Pará. Bom, lido isto, vamos agora então a outra lenda, a lenda do Timbó e da primeira água. É uma lenda muito interessante. Iremos lê-la enquanto vocês desfrutam das paisagens e das figuras dos nossos irmãos, fotos feitas pelo Marechal Rondon, à época Coronel Rondon. Ele aparece em uma das fotos, em alguma das fotos. Se prestarem atenção, verão com um capacete daquele de explorador, tipo de cortiça, branco. Mas ouçam agora a lenda do Timbó e da primeira água. Antigamente,
Quando os Maués ainda não existiam, haviam 2 irmãos de nome Okumaató e Iacumã. Um dia Iacumã convidou Okumaató, todos os bichos da terra e os peixes, para uma festa. Nesta festa começaram logo a tratar de vários assuntos ao mesmo tempo, o Jeju e o Matrinchão, nada dizendo, porém, de acertado. Falou Jeju primeiro. Depois, no intervalo da conversa de outros bichos presentes, falou Matrinchão. Ora, Iacumã tinha levado consigo seu único filho, criança muito ladina, que, notando os erros do Jeju e do Matrinchão, se pôs a corrigi-los, divertindo com isso as pessoas presentes. O Jeju e o Matrinchão, zangados, fizeram uma pagelança para o menino adoecer. Ao chegar à casa, o menino adoeceu, morrendo depois de muitos sofrimentos. Iacumã, diante do corpo do filho, jurou vingar-lhe a morte, um dia, atribuindo-a ao irmão. Enterrou primeiro a perna esquerda. Dela nasceu o Timbó Urucuoxop, isto é, o falso Timbó. Depois enterrou a perna direita. Dela nasceu o Timbó Ocuém, isto é, o Timbó verdadeiro. Ora, junto ao Cutamal, irmão de Iacumã, morava o Sucuri Tenon, que tinha também um filho muito ladino e muito curioso, chamado Sucuri Pacu. O Sucuri Tenon proibira o filho de ir à casa de seus tios, o Jeju e o Matrinchão, e a traíra, porque, como todos os peixes de pele, eram feiticeiros maus. O menino, porém, desobedecendo-lhe um dia, foi à casa de seus tios, pois ouvira, em conversa do pai com outros, que um dos seus tios, o Jeju, tinha inventado por meio de magia a primeira água. Ao chegar à casa de seus tios, não os encontrou, mas encontrou a tia, a traíra, mulher de Jeju. O tio disse-lhe à velha, estavam fazendo uma viagem. A mulher de Jeju não gostava do sobrinho, mas o recebeu bem, fazendo-o sentar-se, e conversou com ele. O menino não se cansava de conversar tudo, querendo saber, mas em verdade só desejava saber se o tio Jeju tinha inventado a água. Estava pondo na conversa muito disfarce para provar desinteresse pelo verdadeiro motivo da sua visita aos tios. De repente pediu à tia que lhe mostrasse a água que o tio havia inventado. A traíra ficou muito espantada quando o sobrinho lhe falou na água. Quem te contou? Ouvi falar. A traíra mostrou-lhe uma poça pequenina onde estava a água. Como sobre uma placa de espelho vinda do céu, estava caindo sempre uma gota de água. Tane, tan, tan, tan. O sino de hoje, explicou o narrador, é a imagem daquele pocinha e daquela gota d'água. Então isso é que é a água, minha tia? Perguntou a criança. É isso. Ah! Admirou-se ele. Eu pensava que era grande. A tia ficou zangada com o pouco caso que o menino fizera da invenção do Jeju. Como era uma feiticeira má, fez um feitiço contra o sobrinho, porque naquele pocinho estava a primeira água ou o princípio da água. Imediatamente o menino começou a queixar-se de tonteira, de peso no estômago e de falta de ar, e despediu-se da tia, voltando para casa, onde se queixou o pai. Sabendo que o Sucuri Pacu estivera na casa dos tios, disse logo que o filho estava enfeitiçado, e mandou que o menino fosse procurar remédios com quem o enfeitiçara. O menino foi. Como o Jeju, ao chegar da viagem com o Matrinchão, fora avisado pela mulher da visita do sobrinho e de havê-lo enfeitiçado, bebeu depressa a água do pocinho e a vomitou numa cuia, antes de o sobrinho, que já sabia em caminho, chegar-lhe à casa. Mas, como diz o outro, o pato entrou por uma perna e saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. O nosso tempo acabou. Sábado que vem, vamos retomar essa história para saber como acabou a história da descoberta da primeira água, de como esse menino foi se livrar ou não do feitiço que a tia traíra lançara sobre ele. Aguardemos sábado que vem. Vale a pena conhecer essas lendas, porque elas trazem por trás muita informação e muita sabedoria. Até sábado que vem. Vamos fechar o nosso livro, que estava aberto, e sábado que vem voltaremos com a história dos nossos irmãos, os índios. Om Sairam, Om Cristo.